Olá, comunidade! Como vocês estão? Espero encontrar todos vocês muito bem. Pois eu iniciei uma nova leitura nesse mês que se chama O Óbvio que Ignoramos. Logo nas minhas primeiras páginas, eu me deparei com algo muito importante e que eu resolvi trazer no nosso vídeo de hoje. Bom, esse autor, Jacob Petrie, ele começa explorando alguns assuntos de pessoas muito famosas e como atitudes simples que elas tomaram impactaram no seu sucesso, na sua obtenção de sucesso. E eu fiquei pensando, o que será que transforma o óbvio que ignoramos do nosso dia a dia em relação ao movimento, a cultivar um hábito de saúde, a cultivar o hábito de se exercitar, de cuidar de nós mesmos, de termos momentos de autocuidado em relação à nossa saúde. Quais são aquelas questões, aquelas coisas óbvias que nós ignoramos? E aí eu lembrei que o yoga, ele também tem certos caminhos que ajudam os praticantes a olhar, né, a se aprofundar e a fortalecer o seu autoconhecimento. Quem é do yoga e está vendo esse vídeo vai logo reconhecer, né, os yamas e os niyamas, que são os preceitos, né, as coisas que a gente vai, as raízes que a gente vai fortalecendo dentro de nós para que a prática de yoga vá se aprofundando na nossa vida e que ela então se transforme, né, para além do tapetinho de yoga, para que não fique apenas sendo uma ginástica em cima do tapete como habitualmente a gente vê na internet. O que não deixa de ser parte de uma prática de yoga, mas que não se resume apenas a isso. Então, o óbvio que nós ignoramos, eu fiz um mix de coisas que eu percebo que é essencial e que muitas vezes as pessoas apresentam ignorando elas, e a contribuição também de uma dessas vertentes que veio lá do yoga e que o Jacob também cita aqui nesse livro, em outras palavras, mas que para mim está muito atrelado ao yoga. Então, o primeiro, o Jacob, nesse livro, ele coloca como identificar o talento. Identificar aquilo que nós somos bons, sabe? Que a gente não precisa de muito esforço. E ele até cita essa distinção que muitas vezes a gente teve lá no nosso ensino médio, né? Onde a gente teve pessoas que teve mais habilidades em gramática, outras na matemática. Em que muitas vezes todo aquele esforço que a gente teve que fazer na matemática por não sermos tão bons quanto gramática nos fez muitas vezes pegar exame em gramática, porque a gente acaba colocando o esforço nos nossos pontos fracos, ao invés de a gente fortalecer as coisas que nos trazem bem-estar, as coisas que de fato fazem a gente se engrandecer, onde a gente encontra com o nosso talento, nosso verdadeiro eu. E eu fiquei refletindo quanto muitas vezes nós colocamos a nossa energia, o nosso foco em atividades que não desenvolvem toda a nossa capacidade, toda a nossa plenitude, que talvez elas fazem o essencial, que é nos movimentar. E o quanto é importante a gente, ao longo da nossa jornada de autoconhecimento e exercício, a gente percebendo os esportes, as atividades que de fato trazem esse que a mais para nossa vida. Que de fato a gente sente um leve prazer naquele esforço e uma certa facilidade naquilo, né? Para mim, isso é o yoga, então ele está na minha vida. Qual é a tua prática que você, talvez desde adolescente, se lembra que era fácil para você? Qual é
essa atividade que resgata isso em ti? Ou qual aquela que você sente prazer em fazer, simplesmente sente felicidade, plenitude? E se você não lembra ou não sabe, tal você começar a se propor a fazer aulas experimentais de certas atividades. Talvez seja uma forma, um caminho de você encontrar facilmente a tua potencialidade através do movimento. E no desenrolar da história desse livro, esse autor traz um segundo ponto que eu achei muito importante trazer aqui para o vídeo e a gente debater sobre. Ele fala como o definir o propósito claro, que vai trazer sentido para a nossa vida. Obviamente, aqui nesse livro, ele está se referindo à direção da nossa vida, onde a gente quer alcançar o sucesso, né? E provavelmente relacionado ao trabalho. Aqui eu venho propondo esses olhares, esse contexto, olhando para a nossa saúde e exercício físico. Definir o propósito claro e trazer sentido é encontrar, de fato, os nossos objetivos, né? O que traz sentido para a gente fazer. Por que você faz aquilo que você faz? Por que você faz yoga? Por que você não faz atividade física, exercício físico? E encontrar, de fato, essas respostas de frente. Muitas vezes a gente vai tentar mascarar essas respostas. E o quanto é importante a gente, de fato, reconhecer a resposta, para entender para onde a gente está olhando, qual o direcionamento. Lá no início, quando eu comecei a praticar musculação, eu me fiz essa pergunta depois de um tempo e notei que eu estava focando, dando sentido para aquele exercício que ia muito superficialmente na minha vida, que era a estética, que era o desenvolvimento de um corpo mais esbelto, né, mais cheinho, de músculos, onde eu queria ganhar definição, um corpo que naquela época eu idealizava. Mas o quanto aquilo estava me deixando doente na minha saúde mental e no meu conforto físico, porque eu não me sentia confortável, eu comecei a ficar pesada, eu comecei a perder mobilidade, eu passei por vários processos mentais de distorção de imagem, onde eu me culpava com a minha alimentação, onde eu me culpava, né, quando eu via as meninas com os corpos que eu almejava, né? Então, o quanto isso muitas vezes não traz aquele primeiro ponto, onde a gente não foca na nossa potencialidade, a gente fica batendo de frente com as coisas que a gente vê como fraco. E eu passei a perceber o quanto o meu corpo tinha muito mais a oferecer que isso, porque foi bem na época que eu comecei a minha trajetória com a prática de yoga. O quanto essa filosofia também me fez ver o quanto o meu corpo tinha capacidades que eu nem conhecia. Me trazia possibilidades para mim me enxergar de vários ângulos, para mim respirar no desconforto, encontrando o meu lugar de conforto, para mim perceber que o meu corpo era um templo que carrega esse ser, essa energia que tem muita potencialidade, que tem muita profundidade. Então, às vezes, a gente de fato fica realçando as coisas negativas que a gente não tem, né? O quanto é importante a gente ficar realçando outro lado da nossa potencialidade e acaba deixando de lado as nossas habilidades mais preciosas. E vocês sabem que quanto menos a gente trabalha algo, menos aquilo vai tendo potência e funcionalidade. Então, se eu não trabalho as minhas habilidades, as minhas competências, logo elas vão ficando mais fracas. Baixou um pouquinho o sol, mas vamos seguir, porque eu gostei desse ambiente mais darkness. Outro ponto que o autor traz nesse livro, e digo que não estou nem na metade do livro e me atrevo a trazer aqui nesse diálogo,
com vocês ele traz quais são os resultados que você quer atingir. De novo, obviamente, ele vai falando num outro âmbito da nossa vida. Mas quando a gente olha para as nossas escolhas de exercício de saúde física, que não é só física, né, que ela vai reverberando na nossa saúde mental, emocional, mas quais são os objetivos que eu quero atingir? Então, quando eu lá, né, na minha adolescência, fiz essa transferência, né, comecei a entender e ressignificar os meus porquês de exercício lá na musculação, eu notei o quanto foi ficando mais leve para mim sustentar essa escolha de ir religiosamente todos os dias. Na época eu fazia 3 vezes na semana, 3 vezes da semana, 1h15, eu tá dedicando exclusivamente para mim, para minha construção da saúde, minha construção pessoal lá na musculação e não em outro lugar, sabe? Quais eram os meus mensuráveis daquela época? Então eu comecei a transformar, eu comecei a trocar esse foco de atingir um padrão, de atingir uma performance que eu idealizava. Eu comecei a ver que o exercício também me proporcionava uma longevidade funcional e saudável, onde eu colocava o meu corpo a ter funcionalidade. E não só erguer peso, carregar peso, né? Ele tem uma funcionalidade na nossa vida. Quanto mais a gente treina essas funcionalidades, mais ele vai se fortalecendo para isso. Então, eu fui trocando as respostas dessa minha pergunta de quais eram os meus objetivos, por que aquilo tinha sentido na minha vida. E fui transformando. E isso foi ficando mais leve, o fardo não foi pesando tanto, eu não tive mais tanta comparação em relação ao corpo, eu não tive mais essa distorção pessoal do meu corpo, né, de me olhar de um jeito e achar que tá horrível, né, e quando de fato tava muito melhor, tava muito bom, então não tinha essa distorção mais. Eu fui me fortalecendo de dentro para fora, o que foi favorecendo o meu processo de evolução também lá na musculação, onde obviamente eu conseguia então evoluir nos exercícios, eu consegui passar dos educativos iniciantes para um treino mais avançado, onde também me proporcionava outras possibilidades com o meu corpo, onde eu consegui ir atingindo também cargas de treino um pouco maiores do que quando eu estava no início, onde foi dando abertura também para mim ter uma relação com a minha alimentação diferente, né? Onde eu comecei a, de fato, começar a incorporar aquela minha escolha, né? E de fato, isso foi me trazendo mais leveza, não facilidade, nada é fácil, mas mais leveza no meu processo. O que nos leva também a outro ponto que o autor trouxe, que é ter clareza nos nossos objetivos e conseguir estruturar isso numa frase. E aqui lendo esse livro e trazendo essa enxurrada, explosão de insights, eu lembrei novamente, né, o yoga. A gente tem cada prática, a gente tem uma direção, um porquê. Um porquê coletivo, isso é uma prática em grupo, né? É um porquê de você com o teu professor, porque você procurou aquele profissional para dar início para as tuas aulas de yoga. Por que você quer fazer? Eu tenho uma questão de dor crônica, quero melhorar isso, né? Não, eu quero simplesmente para ter mais qualidade de vida ou para entender as minhas emoções, né? Então, a gente tem objetivos gerais. Quando a gente vai dia após dia nessa prática,
Até mesmo lá na academia, quando a gente vai treino após treino, a gente tem as nossas metas pessoais. Às vezes a meta é conseguir ir para o treino, né? Sem faltar. Então, estar em cima do tapetinho aquele dia, eu quero simplesmente esquecer as coisas fora, eu quero simplesmente focar no meu corpo em movimento. Isso é tua meta, teu objetivo claro daquele dia. No yoga, isso se chama Sankalpa. Sankalpa é uma frase curta, afirmativa, conjugada no presente, onde a gente vai trazendo clareza, foco para nossa mente, foco para o nosso corpo, vai intencionando a nossa energia para que aquilo reverbere, sabe, de volta, porque a prática vai se construindo em cima daquilo. O Sankalpa, ele também é algo muito importante, porque é onde a gente acessa o nosso ser mais sutil. Numa prática final de relaxamento, quando a gente resgata o nosso Sankalpa, a gente está deixando a nossa alma descansar sobre aquilo. Então, é como se você, de fato, encontrasse o teu norte, a tua direção, dentro daquilo que você já faz. Então, agora, eu vou escolher ter uma meta mensurável e alcançável. Eu vou me propor a fazer caminhadas na minha quadra 2 vezes na semana e vou dar 10 voltas. É uma meta mensurável e alcançável para mim nesse momento da minha vida. Funcionou, ficou fácil, quem sabe você vai acrescentar mais 10 voltas na próxima semana e você vai conseguindo caminhar com objetivos claros e conscientes. Não quer dizer que em algum momento que você for dar volta na quadra não vai estar chovendo, você vai ter que talvez atravessar a rua para conseguir dar a quadra porque está acontecendo um descarregamento de alguma coisa naquele local ou a calçada está com problema. Não importa o caminho, importa é que você tem um direcionamento e que você siga, você consiga fluir na tua vida com aquele sentido, porque é isso que vai fazendo você também se sentir evoluindo, que eu acredito que a gente desmotive muito por a gente perder o fio da meada. E muitas vezes a gente vai ter que parar, sentar com nós mesmos, recalcular, reavaliar, repensar, refazer. E não há nada de errado com isso. Isso faz muito sentido em muitos momentos e para várias áreas da nossa vida. Porque o que vai nos resgatar de volta ativa, onde a gente vai de fato conseguir voltar a tendo foco e direcionamento na nossa caminhada. Eu acredito muito nessa construção inicial e que ela é muito sutil se a gente for observar, mas que direciona o nosso físico, que direciona o nosso denso a construir ainda mais bases firmes para nossa jornada de saúde e autodesenvolvimento pelo movimento. Então, recapitulando o que Jacob e eu, o autor de O Óbvio que Ignoramos, conversamos com alguns insights do yoga, da vida de movimento, para trazer aqui para vocês. Identificar o seu talento, as suas habilidades, as coisas que te deem prazer e felicidade e que de fato seja fácil, leve, confortável até um certo ponto. Definir teu propósito, teu sentido. Por que você vai fazer isso? Terceiro, qual é a mensurável que te enche mais? Eu quero emagrecer. Eu quero ter uma qualidade de vida. E se escute falando, qual é mais leve? Às vezes, o caminho fica mais acessível quando a gente escolhe as coisas mais leves. E terceiro, fale isso numa linguagem curta,
definida, clara, acessível, conjugada no presente e monte a tua meta clara, o teu sankalpa, a tua frase de poder, aquilo que vai te enraizar, te fortalecer ainda mais. E claro, não esqueça que se você precisar parar, recalcular a tua rota, recalcular os teus mensuráveis, os teus objetivos, talvez lá você não encontrou a tua habilidade, você quer trocar, tá tudo certo, faz parte do teu caminho de autoconhecimento também, teu caminho de autodesenvolvimento pelo movimento e pela saúde. Eu espero que tenha feito sentido, que esse conversa entre mundos e assuntos tenha atingido o teu coração e que você consiga usar essas ferramentas ainda mais a teu favor.